Eu segurei a maçaneta da porta, a mão tremendo, e ouvi a voz do meu filho atravessar a sala como uma lâmina. Nunca mais quero te ver. Você ouviu bem, mãe? Nunca mais! As palavras ainda ecoavam quando fechei a porta atrás de mim, devagar, sem bater, sem gritar de volta. Saí daquela casa com a dignidade que me restava, mas por dentro, algo tinha se partido. E o que aconteceu depois daquele dia mudou tudo entre nós de uma forma que ninguém, nem eu, nem ele, poderia ter previsto. Meu nome é Vera Lúcia, tenho 56 anos, moro em Campinas, interior de São Paulo, e trabalho como auxiliar administrativa numa clínica médica há quase 20 anos. Sou viúva há 12. Meu marido, o Antônio, morreu de infarto fulminante quando voltava do trabalho. Foi rápido, disseram os médicos. Ele não sofreu, mas eu sofri. Sofri tanto que pensei que não ia conseguir continuar, mas tinha um filho para criar. O Diogo tinha 15 anos quando o pai morreu, e eu prometi a mim mesma que ele não ia sentir falta de nada, que eu ia dar conta de tudo sozinha. E dei. Continuei trabalhando, fazia faxina aos sábados na casa de uma família no bairro Nobre, vendia marmita durante a semana para complementar a renda. O Diogo estudou em escola pública, mas sempre teve material bom, uniforme limpo, lanche na mochila, nunca faltou nada. Ele era inteligente, tirava notas boas, era educado, respeitoso. Todo mundo elogiava. Que menino bom, dona Vera. A senhora tem sorte. E eu acreditava nisso. Achava que tinha feito tudo certo. Mas naquele momento, em pé na calçada, com o sol de março queimando a nuca e as palavras dele ainda rasgando meu peito, eu não sabia mais de nada. Não sabia se tinha feito certo, não sabia se tinha valido a pena. Não sabia nem como tinha chegado até ali. Só sabia que precisava sair daquele lugar antes que ele me visse chorar, porque eu não ia dar esse gosto a ele. Não ia. Entrei no ônibus, sentei no banco perto da janela e foi só quando o ônibus começou a andar que percebi que estava segurando a respiração. Soltei o ar devagar e as lágrimas vieram, quentes, silenciosas, incontroláveis. Uma senhora ao meu lado me olhou com pena, mas não disse nada. E eu agradeci por isso. Não queria conversa, não queria consolo, só queria entender como tinha chegado ali. O que ninguém sabia ainda era que aquela briga não tinha sido um acidente, um mal-entendido qualquer, um momento de estresse. Aquilo era o fim de um ciclo que tinha começado muito antes e que eu tinha ignorado por tempo demais. E as consequências daquele dia iriam mudar para sempre a forma como meu filho enxergava o mundo, a família e a mim mesma. Tudo começou 3 anos antes, quando o Diogo conheceu a Camila. Ela tinha 22 anos, era estudante de odontologia, morava com os pais num condomínio fechado, tinha carro próprio, unha feita, cabelo sempre impecável. Era bonita, era simpática e desde o primeiro dia deixou claro que eu não era bem-vinda na vida deles. Não disse isso com palavras, disse com gestos, com olhares, com silêncios. E o pior de tudo era que o Diogo não via, ou fingia que não via. A primeira vez que percebi foi num almoço de domingo na minha casa. Eu tinha feito o esforço de preparar tudo que o Diogo gostava. Frango assado com batata, farofa, salada, arroz soltinho. Pus a mesa bonita com a toalha de crochê que a minha sogra tinha me dado antes de morrer. Estava feliz, porque fazia tempo que ele não vinha me visitar, sempre ocupado, sempre com algum compromisso. A Camila veio junto, sentou-se na cadeira, olhou o prato, olhou a casa e disse sorrindo, mas com aquele tom de voz que finge ser carinhoso, mas corta. Nossa, Diogo, sua mãe ainda mora aqui? Nesse bairro? Ele riu sem graça e disse, é onde eu cresci, Camila. Ela respondeu, imagino, e voltou a mexer no celular. Eu fingi que não tinha ouvido. Servi o prato dela, servi o dele, sentei à mesa. Eles comeram depressa, falando entre si sobre pessoas que eu não conhecia, lugares que eu nunca tinha ido. Eu tentava entrar na conversa, mas era como se eu fosse invisível. Quando terminaram, o Diogo se levantou, beijou minha testa rapidamente e disse, obrigado, mãe. Estava uma delícia, mas a gente precisa ir. Combinamos de encontrar uns amigos e foram embora. Eu fiquei ali, sozinha, olhando os pratos sujos, o frango que sobrou, a farofa que ninguém comeu direito e uma sensação estranha de não pertencer, de não ser importante, começou a crescer dentro de mim, mas eu afastei aquilo. Pensei que era impressão minha, que eu estava sendo sensível demais, que era normal o filho crescer, ter a vida dele, namorar,
se afastar um pouco. Isso é da vida, eu dizia para mim mesma. Ele só está ocupado. Lavei a louça devagar, guardei os restos de comida na geladeira e tentei não pensar na sensação de vazio que tinha ficado na sala, no cheiro da comida que ficou no ar, na mesa arrumada que tinha sido ignorada, no esforço que tinha sido desperdiçado. 2 semanas depois, eu tentei de novo. Liguei para o Diogo e convidei os dois para um café da tarde. Ele disse que ia ver com a Camila e me avisava. Passou 1 semana, não me avisou nada. Eu mandei mensagem. Ele respondeu: desculpa, mãe, a gente esqueceu. Fica para a próxima. Fiquei esperando a próxima, que não veio. Liguei de novo, 1 mês depois. Ele disse que estavam muito ocupados, que o trabalho estava puxado, que a faculdade da Camila estava numa fase difícil. Eu disse que entendia. E entendi, ou pelo menos tentei entender. 6 meses depois, eles noivaram. O Diogo me ligou e contou, animado, dizendo que tinha pedido a Camila em casamento e que ela tinha aceitado. Eu disse que estava feliz por ele, e estava de verdade, mas também senti um aperto no peito, como se algo estivesse se fechando, como se uma porta estivesse sendo trancada, e eu do lado de fora. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. Os preparativos do casamento foram intensos. A Camila quis tudo perfeito, tudo caro, tudo do jeito dela. Festa grande, buffet sofisticado, vestido importado. Os pais dela bancaram quase tudo. E o Diogo entrou com o que podia. Eu ofereci ajuda. Disse que podia contribuir com alguma coisa, que podia fazer os docinhos, que podia ajudar a organizar. A Camila agradeceu, mas disse que já tinha contratado uma confeitaria especializada. Agradeceu de novo quando ofereci ajuda com a decoração. Já tinha decoradora, com as lembrancinhas, já tinha encomendado. Com qualquer coisa. Não precisava. Eu ofereci dinheiro. Não tinha muito, mas tinha juntado um pouco ao longo dos meses, pensando que podia ajudar. Guardei cada real que sobrava. Deixei de comprar algumas coisas para mim, fiz uns bicos extras. Quando ofereci, o Diogo pareceu constrangido. Não precisa, mãe, a gente está resolvendo tudo. Insisti. Mas eu quero ajudar, filho. É seu casamento. Eu quero participar. Ele suspirou, olhou para o lado e então disse: tá bom, mãe. Se você faz questão, pode ajudar com o buquê da noiva. O buquê. De todas as coisas, o buquê. Algo que ninguém ia nem notar direito, que ia ser jogado no final da festa, que ia murchar no dia seguinte. Mas eu aceitei. Tá bom, eu pago o buquê. E paguei R$350 num arranjo de flores brancas que a Camila escolheu sem me consultar. Quando entreguei o dinheiro, ela pegou, enfiou na bolsa e disse: obrigada, sogra. Não houve abraço. Não houve sorriso verdadeiro. Só o obrigada protocolar, dito sem olhar nos olhos, enquanto ela já se virava para falar com a decoradora sobre outro assunto. Eu fui percebendo que meu papel ali era ser convidado. Só isso, estar presente, sorrir nas fotos e ficar quieta. E foi o que eu fiz. Fui ao casamento, usei um vestido que comprei parcelado, sentei na mesa que me reservaram longe da mesa principal, perto de uns tios distantes que eu mal conhecia. Durante a festa, tentei me aproximar do Diogo algumas vezes, mas ele estava sempre ocupado. Sempre rodeado de gente, sempre sendo chamado para foto, para brinde, para dança. Eu tirei uma foto com ele, rapidinho, antes de cortar o bolo. Ele me abraçou de lado, meio distraído, e logo foi embora. Fiquei sentada na minha mesa, vendo a festa acontecer sem mim. Os pais da Camila estavam na mesa principal, rindo, brindando, fazendo discursos emocionados. A mãe dela chorou quando falou da filha, disse que estava orgulhosa, que a Camila era a alegria da vida dela. O pai fez piada, todo mundo riu, todo mundo aplaudiu. Eu esperei que o Diogo me chamasse para falar alguma coisa também, para fazer um brinde, para me incluir de alguma forma. Mas não chamou. A festa seguiu e eu fiquei ali, invisível, segurando uma taça de espumante que nem quis beber. Voltei para casa naquela noite com uma sensação de vazio que eu não sabia nomear. Sentei no sofá, ainda de vestido, ainda de salto, e fiquei olhando as paredes da minha sala. E pela primeira vez pensei: será que fiz alguma coisa errada? Será que ele não me ama mais? Mas afastei esse pensamento. Era só impressão. Ele estava feliz. Estava começando uma vida nova. Eu não podia ser egoísta. Os meses foram passando. O Diogo ligava de vez em quando, sempre rápido, sempre correndo. Oi, mãe, tudo bem? Aqui tá tudo certo, a gente tá corrido, mas tá tudo certo. Qualquer coisa eu ligo, tá? E desligava. Eu mandava mensagem perguntando como ele estava, se precisava de alguma coisa, se queriam vir almoçar. Ele respondia com emojis, com respostas curtas. Tô bem, mãe. Depois a gente vê. Estamos ocupados. Eu via nas redes sociais a vida que eles levavam.
jantares em restaurantes bonitos, viagens de fim de semana, fotos na casa dos pais da Camila, sempre lá, sempre jantando, sempre comemorando alguma coisa. Aniversário do sogro, Dia das Mães com a sogra, churrasco de domingo. E eu ali, do outro lado da tela, vendo tudo, sem ser chamada para nada. Até que um dia ele me ligou, estava diferente. A voz mais séria, mais formal, disse que precisava conversar comigo, que era importante. Marcamos de nos ver no sábado, na minha casa. Eu fiquei ansiosa a semana inteira. Preparei um almoço, limpei a casa, arrumei tudo. Estava nervosa, mas tentava me acalmar. Talvez fossem boas notícias. Talvez ela estivesse grávida. Talvez ele quisesse me contar alguma coisa boa. Quando ele chegou sozinho, sem a Camila, percebi que não eram boas notícias. Ele entrou, nem me abraçou direito, sentou na sala, ficou mexendo no celular. Eu trouxe café, ofereci bolo. Ele recusou. E então, sem rodeios, ele disse: "Mãe, a Camila não gosta de você." Eu parei. Fiquei olhando para ele sem entender. Ele continuou: "Ela acha que você é muito intrometida, que você liga demais, que você fica cobrando atenção. E isso está me deixando numa situação muito difícil." Eu não acreditei no que estava ouvindo. "Intrometida? Diogo, eu mal falo com vocês. Eu ligo uma vez por semana. Às vezes nem isso." Ele suspirou, impaciente. "Mas ela acha que é demais, mãe. Ela diz que você fica mandando mensagem perguntando das coisas, que você quer saber de tudo." "Eu sou sua mãe, Diogo. É normal eu querer saber como você está. Eu sei, mas você precisa entender que eu tenho minha vida agora. Eu tenho minha esposa, minha casa, meus compromissos. Eu não posso ficar dando satisfação toda hora." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Respirei fundo, tentei me manter calma. "Tá bom, Diogo. Então me diz o que você quer. O que eu preciso fazer?" Ele olhou para mim, sério. "Preciso que você dê um tempo, que você pare de ligar toda hora, de ficar cobrando. A gente vai te procurar quando tiver tempo, mas você tem que respeitar nosso espaço." Fiquei em silêncio. Olhei para o meu filho, para o homem que eu tinha criado sozinha, que eu tinha sustentado, que eu tinha amado mais do que tudo na vida, e vi um estranho. Quis perguntar quando tinha sido a última vez que eu realmente tinha cobrado alguma coisa dele, quando tinha sido a última vez que eu tinha pedido atenção, quando tinha sido a última vez que eu tinha reclamado de alguma coisa, mas não perguntei, só disse: "Tá bom, vou respeitar." Ele pareceu aliviado, levantou, me deu um beijo rápido na testa e foi embora. Eu fiquei ali, parada, sem chorar, sem gritar, sem fazer nada, só sentindo. Olhei para o almoço que tinha preparado, que ficou na mesa, frio, intocado. Olhei para a casa que tinha limpado, para o esforço que tinha feito. E senti que nada daquilo tinha importado. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E eu fiz o que ele pediu. Parei de ligar, parei de mandar mensagem, parei de perguntar. Dei o espaço que ele queria. Uma semana passou, 2, 3, 1 mês, 2, nada. Ele não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Eu continuei vivendo, trabalhando, fazendo minhas coisas, conversando com as amigas, saindo para caminhar. Mas por dentro, algo tinha mudado, algo tinha endurecido. Minha amiga Cláudia percebeu. A gente estava tomando café numa padaria perto do trabalho, numa terça-feira de manhã, antes de entrar no expediente. Ela me olhou e disse: "Vera, você tá diferente. Aconteceu alguma coisa?" Eu dei de ombros. "Nada demais." Ela não acreditou. "É o Diogo, né?" Eu fiquei em silêncio. E então contei tudo. O casamento, a Camila, o distanciamento, a conversa. Quando terminei, ela ficou me olhando séria. "Vera, você não vai deixar barato, né?" Eu não entendi. "Como assim? Você não vai aceitar ser tratada assim? Você criou esse menino sozinha. Você trabalhou, você se matou. Você fez de tudo por ele e agora ele vem te dizer que você é intrometida? Que você cobra atenção? Pelo amor de Deus, Vera. Ele é que devia estar correndo atrás de você." As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça o dia inteiro e naquela noite, sozinha em casa, eu percebi que ela tinha razão. Eu tinha deixado ele me tratar assim, tinha deixado a Camila me desrespeitar, tinha deixado tudo acontecer sem dizer nada, sem impor limites, sem exigir o mínimo de consideração. E por quê? Porque tinha medo. Medo de perdê-lo, medo de ser a mãe chata, a sogra inconveniente, a pessoa que ninguém quer por perto. Mas naquele momento, eu entendi uma coisa. Eu já tinha perdido. Já tinha perdido ele no momento em que ele tinha escolhido me afastar
Em vez de me defender, já tinha perdido no momento em que ele tinha acreditado mais nas palavras da Camila do que em toda essa história que a gente tinha juntos. E se eu já tinha perdido, então não tinha mais nada a perder. Podia pelo menos tentar manter minha dignidade. Foi no aniversário dele que tudo desmoronou de vez. 28 anos. Eu não sabia se devia ligar, se devia mandar mensagem, se devia fazer alguma coisa. Fiquei o dia inteiro em dúvida. No final da tarde, resolvi mandar uma mensagem simples. Feliz aniversário, meu filho. Te amo. Ele visualizou, mas não respondeu. Esperei a noite inteira. Nada. No dia seguinte, mandei outra mensagem. Diogo, tá tudo bem? Ele respondeu seco. Tá sim. E nada mais. 2 dias depois, vi pelas redes sociais que ele tinha feito uma festa. Grande, cheia de gente, cheia de amigos, de colegas, de parentes. Parentes que eu conhecia. Tios, primos, todo mundo lá, menos eu. Eu não fui convidada para o aniversário do meu próprio filho. Senti uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Não era tristeza, era raiva. Raiva de ter sido tratada como nada, como se eu não existisse, como se todos aqueles anos não tivessem significado nada. Mas não liguei. Não mandei mensagem, não perguntei. Engoli aquilo sozinha. Passei o fim de semana inteiro em casa, sem fazer nada, só olhando para o teto, sentindo o peso daquela rejeição. E foi nesse silêncio que tomei uma decisão. Não ia mais esperar, não ia mais me humilhar. Se ele não me queria na vida dele, então eu também não ia mais insistir. 3 semanas depois ele me ligou. A voz era tranquila, como se nada tivesse acontecido. Oi, mãe, tudo bem? Olha, a Camila tá grávida. Eu devia ter ficado feliz, devia ter gritado, ter chorado de alegria, ter dito que estava emocionada, mas só consegui dizer: parabéns. Ele percebeu o tom. Que foi, mãe? Não ficou feliz? Fiquei. Parabéns para vocês. Ele ficou em silêncio por 1 segundo. E então, irritado, disse: Tá bom, então, a gente conversa depois. E desligou. Eu fiquei olhando para o celular. E naquele momento, tomei uma decisão. Não ia mais correr atrás. Não ia mais implorar por atenção. Não ia mais aceitar migalhas. Se ele quisesse me ter na vida dele, teria que me procurar. Teria que fazer o esforço. Porque eu já tinha feito demais. Os meses foram passando. A Camila foi crescendo a barriga, postando fotos, fazendo chá de bebê, organizando o quartinho. Eu vi tudo pelas redes sociais. Não fui convidada para o chá de bebê. Não fui chamada para ajudar a escolher o enxoval. Não fui chamada para nada e não me ofereci. Continuei vivendo minha vida, trabalhando, saindo com as amigas, cuidando de mim. A Cláudia me chamou para fazer aula de dança, zumba, numa academia perto do bairro. Eu nunca tinha feito nada do tipo. Sempre achei que não era para mim, que eu não tinha jeito, que era coisa de gente mais nova. Mas ela insistiu. Vera, vai ser bom para você. Sair um pouco, se distrair, conhecer gente nova. Eu fui e gostei. Gostei de me movimentar, de suar, de rir das minhas próprias trapalhadas quando errava o passo. Gostei de estar ali, fazendo algo só para mim, sem pensar em mais ninguém. Conheci outras mulheres. A Neuza, que tinha 60 anos e era viúva também. A dona Célia, que tinha 59 e tinha acabado de se separar depois de 30 anos de casamento. A gente começou a sair juntas depois das aulas, para tomar um café, para conversar, para desabafar. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti parte de alguma coisa. Não era invisível, não era descartável. Era valorizada. A Neuza me contou a história dela. Tinha 3 filhos, todos casados, todos morando longe. Ela via os netos uma vez por ano quando eles vinham passar o Natal. No resto do tempo era sozinha. Mas eu aprendi a gostar da minha companhia, ela disse. Aprendi que eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu sou feliz sozinha. E olhando para ela, para a forma como ela falava, com aquela tranquilidade, com aquela paz, eu percebi que era isso que eu queria. Queria essa liberdade, essa aceitação, essa dignidade. Até que numa tarde de sábado, o Diogo apareceu na minha casa. Sem avisar. Tocou a campainha e quando abri a porta, ele entrou sem pedir licença, nervoso, irritado. Mãe, o bebê vai nascer daqui a 3 semanas e a Camila disse que você não perguntou nada, não ofereceu ajuda, não mandou nenhuma mensagem. Eu olhei para ele. Calma, você me pediu para dar espaço. Estou dando. Ele ergueu a voz. Mas isso não significa que você devia sumir. Você é a avó. Você devia estar animada, devia estar perguntando das coisas. Eu sentia raiva subindo, mas me controlei. Diogo, você me afastou. Você disse que eu era intrometida, que eu ligava demais, que eu cobrava atenção.
Eu parei de fazer tudo isso e agora você vem aqui me cobrar por não estar fazendo nada? Você quer o quê, exatamente? Ele ficou vermelho. Eu quero que você seja mãe, que você seja avó, que você participe. E como eu participo se vocês não me chamam para nada? Se eu não sou convidada para nada? Se vocês só lembram de mim quando precisam de alguma coisa? Ele explodiu. Você está se fazendo de vítima. Você sempre faz isso. Sempre quer ser o centro das atenções. Sempre quer que tudo seja do seu jeito. Eu cansei, mãe. Eu cansei de você. Você é chata, você é grudenta, você é sufocante. A Camila tem razão. Ela sempre teve razão. Eu fiquei parada olhando para ele e foi nesse momento que ele gritou, perdendo completamente o controle. Nunca mais quero te ver. Você ouviu bem, mãe? Nunca mais. O silêncio que veio depois foi pesado, denso. Eu não tremi, não chorei. Só olhei para o meu filho, para o homem que eu tinha criado, e disse, baixo, mas firme. Então não vai. Abri a porta. Pode sair. Ele me olhou, como se esperasse que eu implorasse, que eu chorasse, que eu pedisse desculpas, mas eu não fiz nada disso. Só fiquei de pé, segurando a porta aberta, esperando, e ele saiu, bateu a porta do carro, saiu em disparada, e eu fechei a porta da minha casa devagar, respirando fundo. Sentei no sofá, e só então as lágrimas vieram. Mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de luto, porque naquele dia eu tinha enterrado a ilusão de que meu filho ainda era o menino que eu conhecia. Ele tinha se tornado outra pessoa e eu precisava aceitar isso. O que aconteceu depois, porém, foi algo que nenhum de nós esperava. Eu não liguei, não mandei mensagem, não fui atrás e pela primeira vez na minha vida me senti livre, livre daquele peso, daquela cobrança, daquela necessidade de ser aceita por quem não me valorizava. Voltei a focar em mim. Continuei as aulas de dança. Fui ao cinema sozinha. Saí para jantar com as minhas amigas. E descobri que minha vida não dependia do meu filho. Na primeira semana depois da briga, eu acordava de madrugada, o coração apertado, pensando nele, pensando no bebê que ia nascer, pensando em tudo que eu ia perder. Mas não cedi. Não liguei. Levantava, fazia um chá, sentava na varanda e ficava ali, respirando fundo, me lembrando que eu tinha valor, que eu merecia respeito, que eu não podia aceitar menos do que isso. Na segunda semana ficou mais fácil. Comecei a dormir melhor, comecei a acordar sem aquele peso no peito. Comecei a perceber que eu estava bem, que eu estava, de verdade, bem. Sem ele, sem a cobrança, sem a expectativa de ser aceita. Eu estava livre e aquilo era assustador, mas também era libertador. 3 semanas depois, a Camila teve o bebê, um menino. Eu soube porque uma prima me contou. Não recebi ligação, não recebi mensagem e não mandei nenhuma. Não mandei parabéns, não perguntei como estava. Não fiz nada, porque eu tinha prometido a mim mesma que não ia mais implorar por um lugar que eu nunca deveria ter que pedir para ocupar. A prima, a Márcia, me ligou no dia seguinte. Vera, você não vai nem mandar um parabéns? É seu neto. Eu respirei fundo. Márcia, eu não fui avisada. Eu não fui chamada. Eu não fui incluída em nada. E eu não vou mais correr atrás de quem não me quer por perto. Ela ficou em silêncio. E então disse, mas Vera, é seu neto. Você não vai conhecer? Vou, quando eles me chamarem. Se me chamarem, mas não vou mais implorar. E não implorei. Continuei minha rotina. Trabalhava de segunda a sexta. Saía com as amigas aos sábados. Ia para aula de dança às terças e quintas. Comecei a fazer crochê de novo, uma coisa que eu adorava, mas tinha abandonado há anos. Fiz uma manta para o meu sofá, fiz toalhinhas para a mesa, fiz porta-copos, e cada ponto que eu dava era uma afirmação. Eu existo, eu tenho valor, eu não preciso de validação de ninguém. 2 semanas depois do nascimento, numa manhã de quinta-feira, eu estava no trabalho quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, achando que era algum paciente. Mas era a Camila. A voz estava trêmula, chorosa. Vera, é a Camila. Eu fiquei em silêncio, esperando. Eu preciso falar com você. Pessoalmente, pode ser? Eu pensei em recusar, mas a curiosidade falou mais alto. Pode, que horas? Hoje se der, de tarde. Eu vou aí na sua casa. Tá bom. E desliguei. Não me preparei. Não arrumei a casa, não fiz café, não fiz nada. Quando ela chegou às 3 da tarde, eu abri a porta e deixei ela entrar. Ela estava sozinha, sem o bebê. Estava com olheiras profundas. O cabelo preso de qualquer jeito, roupa amassada. Uma Camila que eu nunca tinha visto antes. Sempre tão arrumada, sempre tão impecável. E agora ali, destruída, visivelmente no limite, ela entrou,
sentou no sofá e começou a chorar. Eu fiquei de pé, encostada na parede esperando. Não ofereci água, não ofereci lenço, não ofereci consolo. Só esperei. E então ela disse entre soluços: eu estraguei tudo. Eu separei você do seu filho. E agora ele tá diferente. Ele tá estranho. Ele não dorme, não come direito, não fala quase nada. E quando fala, só reclama. Só diz que tá tudo errado. Eu não disse nada. Ela continuou. Eu fui egoísta. Eu tinha ciúme de você. Ciúme da relação que vocês tinham. Do jeito que ele falava de você. De como você era importante para ele. Eu achei que se eu te afastasse, ele ia ser só meu. Mas eu errei muito. E agora ele tá insuportável. Ele discute comigo por qualquer coisa. Ele diz que eu sou fria, que eu não sei cuidar do bebê direito, que eu não sei de nada. E eu não aguento mais. Ela me olhou com os olhos vermelhos inchados. Eu preciso que você volte. Eu preciso que você converse com ele, que vocês se resolvam, porque eu não consigo mais. Eu respirei fundo e disse firme: Camila, eu não vou voltar porque você está precisando. Eu não sou ferramenta que se usa quando convém e se descarta quando não serve mais. Se o Diogo quer falar comigo, ele sabe onde eu moro. Ele tem meu telefone, mas ele vai ter que vir. Porque eu não vou mais correr atrás dele. Ela ficou me olhando em choque, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Mas você é a mãe dele. Sou. E é exatamente por isso que ele precisa aprender a me valorizar. Porque amor de mãe não é capacho. Não é porta que se bate na cara e depois se volta quando precisa. É respeito. É reciprocidade. E se ele não aprendeu isso ainda, então talvez seja a hora de aprender. Ela se levantou, ainda chorando, cambaleante. Você não entende? Ele tá mal. Ele tá muito mal. Ele acorda de madrugada, fica olhando pro bebê e chora. Ele diz que não sabe o que tá fazendo, que não sabe ser pai, que tá tudo errado. E eu não sei mais o que fazer. Eu tento ajudar, mas ele não me ouve. Ele só fala de você. Ele diz que você faz falta, que ele errou, que ele não devia ter feito o que fez. Eu senti meu coração apertar, mas não deixei transparecer. Se ele pensa isso, então ele sabe o que precisa fazer. Ela me olhou desesperada. Mas ele tem orgulho. Ele não vai vir. Ele acha que você não vai perdoar. Então ele vai ter que decidir o que é mais importante: o orgulho dele ou o filho dele. Porque eu não vou facilitar. Não vou mais fingir que tá tudo bem quando não tá. Ela saiu sem dizer mais nada. Fechei a porta e voltei para a sala. Sentei no sofá, respirei fundo e pela primeira vez senti que tinha feito a coisa certa. Não tinha sido cruel, não tinha sido insensível. Tinha apenas mantido minha dignidade. E isso, percebi, era mais importante do que qualquer outra coisa. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. 4 dias depois, num domingo de manhã, a campainha tocou. Eram 8 horas. Eu estava de roupão, tomando café. Quando ouvi o som, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Era ele, o Diogo. Estava de pé na porta, com o bebê no colo, a bolsa do bebê pendurada no ombro, a cara de quem não dormia há dias, os olhos vermelhos, inchados, a barba por fazer, a roupa amassada. Olhou para a porta como se soubesse que eu estava ali, do outro lado. Vendo ele, esperei. Não abri imediatamente. Fiquei ali, olhando, sentindo meu coração bater forte. Parte de mim queria abrir a porta, pegar o bebê no colo, abraçar meu filho, dizer que estava tudo bem, mas outra parte, a parte que tinha aprendido a se respeitar, sabia que não podia fazer isso, que se eu abrisse aquela porta sem que ele entendesse o que tinha feito, sem que ele pedisse desculpas de verdade, sem que ele mostrasse que tinha mudado, então nada ia mudar, e a gente ia voltar para o mesmo ciclo, e eu ia me perder de novo. Ele tocou a campainha de novo, e então gritou a voz embargada: Mãe, por favor, eu sei que você está aí, por favor, abre a porta. Esperei mais um pouco, e então abri. Devagar, fiquei parada na porta olhando para ele sem dizer nada. Ele olhou para mim e não disse nada também. Só ficou ali, parado, segurando o bebê. E então ele falou, a voz baixa, quebrada: Eu preciso de você, mãe. Eu olhei para ele, para o bebê, e senti meu coração apertar. Mas não abri a porta completamente. Não dei passagem. Só perguntei: Precisa de mim para quê, Diogo? Ele engoliu em seco. Para tudo. Para me ajudar com o bebê. Para me ensinar. Para estar comigo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou perdido. E eu sinto sua falta. Fiquei olhando para ele e disse: E você acha que basta dizer isso? Você acha que depois de tudo que você falou, de tudo que você fez, basta aparecer aqui com o bebê no colo?
e dizer que sente minha falta. Ele começou a chorar, ali, na porta da minha casa, segurando o filho dele, chorando como uma criança. Eu sei que eu errei, mãe. Eu sei que eu fui horrível com você. Eu sei que eu te magoei, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Eu tentei provar que eu não precisava de você, que eu conseguia dar conta de tudo. Mas não consigo. O bebê começou a chorar também, um choro baixinho, fraquinho, que partiu meu coração. Olhei para o rostinho dele, vermelho, amassado, e senti uma onda de amor tão forte que quase me derrubou. Mas me mantive firme. Diogo, você me disse que nunca mais queria me ver. Você me tratou como se eu fosse nada, como se tudo que eu fiz por você não valesse nada. E agora você aparece aqui, desesperado, querendo que eu resolva tudo. Mas eu não sou uma solução conveniente. Eu sou uma pessoa e eu mereço respeito. Ele assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei, mãe, eu sei. E eu tô aqui para pedir desculpas. De verdade, não porque a Camila me mandou, não porque eu tô desesperado, mas porque eu entendi. Eu entendi que eu errei, que eu fui ingrato, que eu te abandonei quando você mais precisava de mim, que eu escolhi a opinião dela sobre tudo que a gente tinha. E eu não tenho desculpa para isso. Eu só tenho vergonha. Respirei fundo e perguntei: e o que mudou, Diogo? O que te fez entender isso? Ele olhou para mim, para o bebê, e então disse: eu virei pai e eu entendi o que você passou. O medo, a insegurança, o cansaço, a solidão. E eu pensei em como seria se daqui a 20, 30 anos, esse menino aqui me tratasse do jeito que eu te tratei. Se ele me ignorasse, se ele me afastasse, se ele me humilhasse. E eu percebi que eu não ia aguentar, que ia me destruir. E foi aí que eu entendi o que eu fiz com você. Fiquei em silêncio, processando as palavras dele. E então perguntei: e a Camila? Ela sabe que você está aqui? Ele assentiu. Sabe. E ela me pediu para te pedir desculpas por ela também. Ela sabe que errou, que foi egoísta, que foi cruel. E ela quer mudar. A gente quer mudar, mas a gente precisa de você para isso. Olhei para ele, para o homem quebrado que estava na minha porta, segurando o filho dele, implorando por uma segunda chance. E percebi que ele tinha aprendido, que ele tinha entendido, que aquele não era mais o homem arrogante e insensível que tinha me expulsado da vida dele. Era alguém que tinha sofrido, que tinha sentido na pele o peso das próprias escolhas e que tinha vindo até mim não porque era conveniente, mas porque tinha entendido que tinha errado. Eu respirei fundo, abri a porta. Entra. Ele entrou devagar, ainda segurando o bebê. Sentou no sofá, exausto. Eu peguei o bebê do colo dele e pela primeira vez segurei meu neto. Era pequeno, leve, cheirava a leite, tinha os olhos fechados, dormindo. Senti uma onda de amor que quase me derrubou, mas não deixei isso me enfraquecer. Sentei ao lado do Diogo com o bebê nos braços e falei: Diogo, eu vou te ajudar, porque eu te amo, porque você é meu filho e porque esse bebê é meu neto, mas as coisas não vão ser como eram antes. Ele me olhou assustado. Como assim? Eu não vou mais aceitar desrespeito. Não vou mais aceitar ser tratada como se eu fosse um problema, um peso, uma intrometida. Se você quer que eu esteja na sua vida, na vida desse bebê, você vai ter que me respeitar, vai ter que me valorizar, vai ter que me ouvir e vai ter que pedir desculpas, de verdade. Não porque a Camila te mandou, não porque você está desesperado, mas porque você entende que errou. Ele assentiu, as lágrimas ainda escorrendo. Eu entendo, mãe. Eu errei muito. E eu peço desculpas, de coração. Eu fui um filho horrível. Eu te tratei como se você não importasse. E você sempre foi a pessoa mais importante da minha vida. Eu só não sabia ver isso. Olhei para ele, para o homem que ele era. E vi também o menino que ele tinha sido. O menino que me abraçava quando tinha medo, que pedia meu colo quando estava triste, que dizia que eu era a melhor mãe do mundo. E percebi que, apesar de tudo, eu ainda amava aquele menino, mesmo que ele tivesse se perdido por um tempo. Tá bom, Diogo, a gente vai tentar de novo, mas não esqueça. Respeito se constrói todo dia, não com palavras, mas com atitudes. Ele assentiu. Eu vou fazer diferente, mãe. Eu prometo. Olhei para o bebê nos meus braços, para o rostinho tranquilo e disse: e qual é o nome dele? Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, cansado, mas sincero. Antônio. Como o vovô, senti as lágrimas virem, mas dessa vez eram lágrimas de alegria, de esperança, de recomeço. Antônio, repeti baixinho. Bem-vindo, Antônio. E foi ali, naquele momento, segurando meu neto com meu filho ao meu lado, que eu entendi que a gente tinha uma chance de reconstruir,
de consertar, de fazer diferente. Mas também entendi que aquela chance só existia porque eu tinha tido coragem de colocar limites, de exigir respeito, de não aceitar menos do que eu merecia. E ele fez. Não foi perfeito, não foi rápido, não foi sem tropeços. Mas ele voltou a me procurar, voltou a me ligar, a me chamar, a me pedir ajuda, não porque precisava de babá, mas porque queria minha presença, porque valorizava minha opinião, porque me via de verdade. Na primeira semana ele apareceu 3 vezes, sempre com o bebê, sempre pedindo ajuda com alguma coisa, como dar banho, como trocar fralda, como acalmar o choro. Eu ensinava com paciência, sem cobrar, sem julgar, e percebia que ele estava realmente tentando, que ele não estava ali só porque precisava, mas porque queria aprender, queria estar perto, queria recuperar o tempo perdido. A Camila veio também, no final da 2ª semana. Ela apareceu na minha porta, sozinha, sem o Diogo. Estava diferente, mais humilde, mais simples. Pediu para entrar, eu deixei. Ela sentou no sofá, ficou em silêncio por um momento e então disse: Vera, eu preciso pedir desculpas. De verdade, eu fui horrível com você. Eu fui egoísta, infantil, cruel, e eu não tenho desculpa. Eu tinha ciúme de você, ciúme da relação que você tinha com o Diogo, e eu achei que se eu te afastasse, ele ia ser só meu, mas eu estava errada, e eu quase destruí ele com isso. Eu ouvi, sem interromper. Ela continuou. Eu cresci numa família onde a mãe sempre foi muito presente, muito protetora, e eu achava que todas as mães eram assim, que todas as mães eram invasivas, controladoras, mas você não é assim. Você só queria estar perto, só queria ser incluída, e eu te tirei isso. Eu tirei o filho de você, e eu sinto muito. Olhei para ela, para a sinceridade nos olhos dela, e percebi que ela também tinha aprendido, que ela também tinha sofrido com as consequências das próprias escolhas. Camila, eu aceito suas desculpas, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou sua inimiga. Eu nunca fui. Eu só queria ser respeitada. E se a gente vai conviver, se a gente vai ser família, então a gente precisa se respeitar. As duas. Ela assentiu, os olhos marejados. Eu sei. E eu prometo que vou fazer diferente. E ela fez. Passou a me ligar, a me chamar para almoçar, a me pedir conselhos, não porque era obrigada, mas porque queria, porque tinha entendido que eu não era uma ameaça, mas um apoio, uma aliada. Comecei a ir na casa deles com frequência. A Camila me recebia bem, me oferecia café, conversava comigo, pedia conselhos sobre o bebê, sobre a maternidade, sobre tudo. E eu ajudava, sem me impor, sem cobrar, sem exigir, só estando presente quando me chamavam. E isso fez toda a diferença. Porque pela primeira vez, eu não estava ali por obrigação, estava ali porque era desejada, porque era respeitada. Meses foram passando, o bebê crescendo, os laços se reconstruindo. O Antônio era um menino tranquilo, sorridente, cheio de vida, e eu estava ali, vendo ele crescer, participando de cada momento, das primeiras risadas, dos primeiros passos, das primeiras palavras. E cada vez que o Diogo me ligava, cada vez que a Camila me chamava, cada vez que eu segurava meu neto no colo, eu agradecia por ter tido coragem de colocar limites. Um dia, o Diogo me chamou para almoçar, só nós dois. Fomos num restaurante simples, perto do centro. Conversamos sobre tudo, sobre a vida, sobre o passado, sobre os erros. E no final do almoço, ele segurou minha mão e disse: Obrigado por não ter desistido de mim, mãe, mesmo quando eu merecia. Eu apertei a mão dele de volta. Eu nunca vou desistir de você, Diogo. Mas também nunca mais vou aceitar menos do que mereço, porque eu aprendi que amor verdadeiro não é sacrifício sem limite. É troca, é respeito, é presença. Ele assentiu. Eu aprendi isso também. E eu prometo que vou ser um filho melhor e um pai melhor, porque eu não quero que o Antônio passe o que você passou. Não quero que ele cresça achando que pode tratar as pessoas como descartáveis. Quero que ele aprenda o valor do respeito, da gratidão, da presença. E eu só posso ensinar isso se eu praticar, todos os dias. Hoje, 2 anos depois daquele dia terrível, eu olho para trás e vejo que aquele momento foi o pior e o melhor da minha vida. Pior porque me quebrou, me fez questionar tudo, me fez sentir uma dor que eu não sabia que existia, mas melhor porque me ensinou algo que eu nunca tinha entendido, que dignidade não é egoísmo, que colocar limites não é falta de amor e que, às vezes, a maior prova de amor que podemos dar
é ensinar as pessoas a nos valorizar. Meu filho gritou que nunca mais queria me ver e horas depois percebeu que não conseguia viver sem mim, mas eu só voltei para a vida dele quando ele entendeu que minha presença era um presente, não uma obrigação. E foi isso que mudou tudo. Se essa história tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Hoje eu tenho 58 anos, continuo trabalhando na clínica, continuo fazendo minhas aulas de dança, continuo saindo com as minhas amigas. A Neuza, a Dona Célia e eu nos tornamos inseparáveis. A gente se apoia, se aconselha, se diverte. E elas me ensinaram que a gente não precisa de família para ter amor, que a gente pode construir laços com quem escolher, com quem nos valoriza. Mas agora também sou avó presente. Vejo meu neto crescer, participo da vida dele, da vida do meu filho, mas com uma diferença. Eu participo porque sou convidada, porque sou querida, porque sou valorizada. E isso faz toda a diferença do mundo. O Antônio já tem 2 anos. Está começando a falar, a correr, a explorar o mundo. E sempre que ele me vê, abre aquele sorriso enorme e grita: "Vovó!" E vem correndo me abraçar. E naquele abraço eu sinto que valeu a pena, que toda a dor, toda a luta, todos os limites que eu coloquei valeram a pena, porque agora eu tenho algo que eu nunca tive antes. Respeito. Tem dias que o Diogo me liga só para conversar, para contar do dia dele, para ouvir minha voz, para dizer que me ama, e eu respondo que também amo. Mas nunca esqueço de reforçar, com carinho, mas com firmeza, quando algo não está certo, quando percebo que ele está voltando aos velhos padrões, quando sinto que está me tratando como opção e não como prioridade. E ele ouve, porque ele aprendeu, porque ele entendeu que se ele voltar a me tratar mal, eu vou me afastar de novo. E dessa vez, talvez não volte. A Camila também mudou. Ela me chama de sogra agora, mas com afeto. Me convida para almoçar, me manda fotos do bebê, me pede conselhos sobre maternidade. No mês passado, ela me chamou para ir com ela escolher roupa para o Antônio. A gente passou a tarde inteira no shopping, conversando, rindo, se conhecendo melhor. E quando a gente voltou, ela me abraçou e disse: "Obrigada por não ter desistido da gente, Vera. Obrigada por ter nos dado uma segunda chance. Eu ajudo com o bebê, ensinava o que sabia, mas sem me impor, sem cobrar, sem exigir, só estando presente quando me chamavam. E isso fez toda a diferença, porque o relacionamento que a gente construiu agora é baseado em respeito mútuo, não em competição. No último Dia das Mães, eles fizeram uma festa para mim, nada grande, nada exagerado, só um almoço na casa deles, com o Antônio, com os pais da Camila também, e pela primeira vez eu me senti incluída, me senti parte. O Diogo fez um discurso, curto, mas emocionante. Falou de como tinha sido um filho ingrato, de como tinha me magoado, de como tinha quase perdido a coisa mais importante da vida dele por orgulho e egoísmo, e pediu desculpas, na frente de todo mundo com lágrimas nos olhos. "Mãe, eu sei que eu não mereço você, mas eu agradeço todos os dias porque você não desistiu de mim, porque você teve coragem de me ensinar, mesmo quando doeu, mesmo quando foi difícil, que respeito não é opcional, que amor sem respeito não é amor. E eu prometo, na frente de todos, que eu nunca mais vou te tratar mal, que eu nunca mais vou te fazer sentir que você não importa, porque você é a pessoa mais importante da minha vida, e eu amo você." Eu chorei de emoção, de alegria, de alívio, porque naquele momento eu soube que tinha valido a pena, que toda a dor, toda a solidão, todo o medo tinham valido a pena, porque eu tinha recuperado meu filho. Não o filho submisso, que aceitava tudo calado, mas o filho consciente, que tinha aprendido o valor do respeito, da gratidão, da presença. Aprendi que ser mãe não é desaparecer, não é abrir mão de tudo, não é aceitar qualquer coisa em nome do amor. Ser mãe é ensinar também pelo exemplo. É mostrar que você tem valor, que você merece ser tratada com dignidade, que você não vai aceitar menos do que isso e que amor verdadeiro não te diminui, te fortalece. Aprendi que colocar limites não é ser má, não é ser egoísta, não é ser cruel, é se respeitar, é mostrar que você tem valor, é ensinar as pessoas a te valorizarem. Porque quando a gente aceita qualquer coisa, quando a gente engole desrespeito, quando a gente se anula para caber na vida dos outros, a gente não está amando, a gente está se destruindo. Aprendi que às vezes
A gente precisa deixar as pessoas irem embora para que elas entendam o quanto a gente faz falta, que às vezes o silêncio ensina mais do que 1000 palavras, e que a maior prova de amor que podemos dar a nós mesmas e aos outros é não aceitar migalhas quando merecemos o banquete inteiro. Eu não sei o que o futuro reserva, não sei se vai ser sempre assim, se não vão surgir novos conflitos, novas crises. A vida é imprevisível, as pessoas são imperfeitas. E eu sei que nenhum relacionamento é livre de problemas, mas sei que se surgirem novos desafios, eu vou estar preparada. Porque aprendi a me respeitar, aprendi a colocar limites, aprendi que eu não preciso implorar por um lugar que já é meu por direito. E aprendi, acima de tudo, que eu sou suficiente, sozinha, acompanhada, com filho, sem filho, com neto, sem neto. Eu sou suficiente, eu tenho valor, eu mereço respeito e não vou mais aceitar menos do que isso. Nunca mais. Meu filho gritou que nunca mais queria me ver e horas depois se arrependeu profundamente. Mas o arrependimento dele só significou alguma coisa porque eu não estava mais disposta a aceitar qualquer coisa, porque eu tinha aprendido finalmente que eu valia mais do que isso. E hoje, quando olho no espelho, eu me reconheço. Vejo uma mulher forte, digna, que passou por dor, mas não se deixou destruir. Vejo uma mãe que ama, mas que também se ama. Vejo uma avó presente, mas não dependente. Vejo uma mulher que aprendeu que o amor verdadeiro começa em casa e que essa casa sou eu. Se você está passando por algo parecido, se está sentindo que não é valorizada, que não é respeitada, que está sempre dando e nunca recebendo, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não é obrigada a aceitar isso. Você tem o direito de colocar limites. Você tem o direito de exigir respeito. Você tem o direito de se afastar, de se proteger, de escolher sua própria paz. E se as pessoas que você ama não entendem isso agora, talvez um dia entendam. Mas mesmo que não entendam, você vai estar bem, porque você vai ter a coisa mais importante de todas, sua dignidade. E ninguém pode tirar isso de você, a não ser que você permita. Não permita. Eu não permiti, e hoje sou livre. Livre para amar sem me anular. Livre para estar presente sem me perder. Livre para ser mãe sem deixar de ser eu mesma. E essa, minha amiga, é a maior vitória de todas, porque no final das contas, o que eu descobri foi que dignidade não se negocia, não se vende, não se troca por migalhas de afeto. E que quando a gente aprende isso, quando a gente realmente entende isso na alma, a vida muda, as pessoas mudam, ou pelo menos a forma como elas nos tratam muda. O Diogo me contou, meses depois daquela briga terrível, o que tinha acontecido naquelas semanas em que a gente ficou sem se falar. Ele disse que nos primeiros dias estava furioso comigo, achava que eu era teimosa, orgulhosa, que eu estava sendo dramática, repetia para si mesmo que tinha feito a coisa certa, que eu era sufocante mesmo, que a Camila tinha razão, mas aí o bebê nasceu e tudo mudou. Ele me contou que quando segurou o Antônio pela primeira vez, quando olhou para aquele rostinho pequeno, indefeso, completamente dependente dele, sentiu um medo que nunca tinha sentido antes. Medo de não ser suficiente, medo de errar, medo de falhar. E foi naquele momento que ele pensou em mim, pensou em como eu devia ter me sentido quando ele nasceu, sozinha, viúva há pouco tempo, sem ter para quem recorrer, sem ter quem ajudasse. E como eu tinha dado conta, como eu tinha criado ele, tinha trabalhado, tinha sustentado a casa, tinha feito tudo sozinha, e como ele tinha esquecido disso, como tinha apagado tudo aquilo da memória, como se nada daquilo tivesse importância. Ele disse que nos primeiros dias depois que o bebê nasceu, ele mal dormia, ficava acordado de madrugada, olhando para o Antônio dormir, com medo de que ele parasse de respirar, com medo de que acontecesse alguma coisa. E a Camila estava exausta, chorando o tempo todo, dizendo que não dava conta, que estava tudo errado, e ele não sabia o que fazer. Não sabia como acalmar o bebê quando ele chorava. Não sabia como trocar fralda direito. Não sabia como dar banho sem ter medo de machucar. Não sabia nada. E foi aí que ele percebeu que precisava de mim. Não porque eu era útil, não porque eu podia resolver os problemas dele, mas porque ele tinha me perdido. Porque ele tinha jogado fora a pessoa mais importante da vida dele por orgulho, por influência, por covardia. E agora estava sozinho, assustado, perdido,
sem saber o que fazer. Ele disse que ligou para o meu número umas 10 vezes, mas sempre desligava antes de completar a chamada, porque tinha vergonha, porque sabia que tinha sido horrível comigo, porque não sabia como pedir desculpas por algo tão grave. Como você pede desculpas para a mãe que você expulsou da sua vida? Como você diz que errou, que foi injusto, que foi cruel? Foi a Camila quem o empurrou para me procurar. Ela disse que não aguentava mais ver ele daquele jeito, que ele estava deprimido, irritado, distante, que estava sendo um péssimo marido e um pai ausente, que ele precisava resolver aquilo, que ele precisava me procurar, que ele precisava engolir o orgulho e admitir que tinha errado. E foi por isso que ela veio primeiro, para testar o terreno, para ver se eu ia receber ele, para ver se ainda havia chance. E quando eu disse que ele teria que vir, que eu não ia correr atrás, ela voltou para casa e contou para ele, e ele ficou apavorado, porque percebeu que eu realmente tinha mudado, que eu não era mais a mãe que aceitava qualquer coisa, que perdoava tudo, que estava sempre disponível. Mas aí ele olhou para o filho dele, para o Antônio, dormindo no berço, e pensou em como seria se daqui a 20, 30 anos esse menino fizesse com ele o que ele tinha feito comigo, se o tratasse com indiferença, com desrespeito, com crueldade, e percebeu que não ia aguentar, que ia se destruir, que ia sofrer de um jeito que ele nem conseguia imaginar. E foi por isso que ele veio, com medo, com vergonha, mas veio porque entendeu que tinha mais a perder do que o orgulho, que tinha a perder a mim, e que me perder era perder uma parte dele mesmo. Quando ele me contou tudo isso naquele almoço só nosso dois, eu chorei, não de tristeza, mas de alívio, porque percebi que ele realmente tinha entendido que não era uma mudança superficial, temporária, forçada. Era uma mudança verdadeira, profunda, definitiva. Hoje, quando eu vejo o jeito que ele é com o Antônio, eu vejo um pai que aprendeu, que não é perfeito, que erra, que se frustra, mas que está presente, que se importa, que valoriza. Ele brinca com o menino, lê historinhas antes de dormir, leva no parque, participa de tudo. E sempre que ele vai fazer alguma coisa importante com o Antônio, ele me liga. Não para pedir permissão, mas para compartilhar, para me incluir, porque ele aprendeu que família é sobre presença, não sobre obrigação. A Camila também mudou de verdade. Ela me contou, numa conversa que a gente teve há alguns meses, que ela tinha crescido com medo de sogra, porque a mãe dela sempre reclamava da sogra, sempre falava mal, sempre dizia que sogra era um problema, uma intrusa, alguém que vinha atrapalhar o casamento. E ela cresceu com essa ideia na cabeça, que toda sogra era assim, que toda sogra era uma ameaça. E quando ela conheceu o Diogo e viu o quanto ele era ligado em mim, o quanto ele me amava, ela sentiu medo. Medo de que eu fosse como aquelas sogras que a mãe dela descrevia. Medo de que eu quisesse controlar o casamento deles, de que eu fosse invasiva, de que eu fosse um problema. E foi por isso que ela me afastou. Não porque eu tinha feito alguma coisa de errado, mas porque ela tinha medo do que eu pudesse fazer. Mas quando tudo desmoronou, quando ela viu o Diogo se desfazendo, quando ela percebeu que tinha sido ela a destruir o próprio casamento, ela entendeu que estava errada, que eu nunca fui o problema, que eu só queria estar perto, que eu só queria ser incluída, e que ela tinha tirado isso de mim, e tinha tirado de mim também a chance de ser avó, de participar, de amar. Hoje, a gente tem uma relação boa. Não é perfeita, tem dias que a gente não concorda, tem dias que a gente discute sobre alguma coisa boba, mas é baseada em respeito. E isso faz toda a diferença. No mês passado, eles me deram uma notícia. A Camila está grávida de novo. E dessa vez, quando ela me contou, foi diferente. Ela me ligou, animada, chorando de felicidade e disse: Vera, a gente vai ter outro bebê e dessa vez eu quero que você participe de tudo, do chá de bebê, da escolha do enxoval, de tudo, porque você é a avó e a gente precisa de você. Eu chorei. Chorei de alegria, de emoção, de gratidão, porque dessa vez eu não estava sendo tolerada, estava sendo desejada. E essa é a diferença entre ser incluída por obrigação e ser incluída por amor. Ontem o Diogo veio aqui em casa com o Antônio. Era sábado de manhã. Eu estava tomando café quando eles chegaram. O Antônio veio correndo, me abraçou e ficou me mostrando o carrinho novo que o pai tinha comprado. Eu sentei no chão com ele, brinquei, ri, esqueci do tempo. E quando olhei para o relógio, já era quase meio-dia. O Diogo me olhou e disse: Mãe,
A gente queria te convidar para almoçar lá em casa hoje. A Camila está fazendo aquela lasanha que você ensinou. E a gente queria muito que você fosse. Eu sorri. Claro que eu vou. E fomos. Quando chegamos lá, a Camila estava na cozinha terminando de fazer a lasanha. A casa cheirava bem. Tinha música tocando baixinho. O Antônio correndo de um lado para o outro. Era uma cena simples, cotidiana, mas que me encheu de paz. Porque eu estava ali não por pena, não por obrigação, mas porque era querida. Durante o almoço, o Diogo levantou o copo e disse: eu queria fazer um brinde para minha mãe, que me ensinou da forma mais difícil possível que respeito não é opcional, que amor sem respeito não é amor e que dignidade vale mais do que qualquer outra coisa. Obrigado, mãe, por não ter desistido de mim, mas obrigado principalmente por ter desistido de aceitar menos do que você merece, porque foi isso que me ensinou a ser um homem melhor. Todos brindamos, e naquele momento, olhando para eles, para o meu filho, para minha nora, para o meu neto, para a família que quase perdi, mas consegui recuperar, eu entendi que tinha valido a pena, que toda a dor, todo o sofrimento, toda a solidão tinham valido a pena, porque eu tinha aprendido a me respeitar e tinha ensinado eles a me respeitarem também. Hoje, quando acordo de manhã, eu olho no espelho e vejo uma mulher diferente, não mais a mulher insegura, que aceitava migalhas, que tinha medo de ser abandonada, mas uma mulher forte, que sabe o próprio valor, que não tem medo de ficar sozinha porque sabe que é capaz de ser feliz sozinha. Eu ainda trabalho na clínica, ainda faço minhas aulas de dança, ainda saio com a Neuza e a Dona Célia, ainda tenho minha vida, minha rotina, minhas amigas, mas agora também tenho minha família de volta. E é uma família diferente, uma família que me respeita, que me valoriza, que me inclui. Na semana passada, eu estava na aula de dança quando a professora pediu para cada uma de nós falar uma coisa que tínhamos aprendido recentemente. Quando chegou a minha vez, eu disse: eu aprendi que a gente ensina as pessoas como nos tratar e que se a gente aceita desrespeito, a gente está ensinando que desrespeito é aceitável. Mas se a gente coloca limites, se a gente exige respeito, se a gente mostra que tem valor, a gente ensina as pessoas a nos valorizarem. Todas as mulheres na sala ficaram em silêncio. E então, a Dona Célia disse: Vera, você devia dar palestra sobre isso, porque tem muita mulher por aí que precisa ouvir o que você está dizendo. Eu ri. Eu não sei dar palestra. Eu só sei viver e aprender e ensinar pelo exemplo. Mas talvez ela tenha razão. Talvez essa história precise ser contada. Não porque é minha, mas porque é de tantas outras mulheres também. Tantas mães, tantas avós, que se anulam, que aceitam desrespeito, que vivem de migalhas porque têm medo de perder, medo de ficarem sozinhas, medo de não serem amadas. E o que eu quero dizer para essas mulheres é: você merece mais, você merece respeito, você merece ser valorizada. E se as pessoas na sua vida não entendem isso, se elas te tratam como opção, como conveniência, como algo descartável, então talvez seja a hora de você se afastar, não por maldade, não por vingança, mas por amor próprio. Porque quando a gente se afasta de quem nos desrespeita, a gente não está sendo egoísta, a gente está sendo sábia, a gente está escolhendo a própria paz, a própria dignidade, o próprio valor. E isso não é errado, é necessário. E às vezes, quando a gente se afasta, as pessoas acordam, elas percebem o que perderam, elas entendem o erro e elas voltam. Não todas, mas algumas. E quando elas voltam diferentes, voltam com respeito, com gratidão, com amor verdadeiro. Mas mesmo que elas não voltem, você vai estar bem, porque você vai ter aprendido a coisa mais importante de todas: que você é suficiente, que você não precisa da validação de ninguém para ter valor, que você vale por quem você é, não por quem você é para os outros. Meu filho gritou que nunca mais queria me ver, e aquilo me destruiu, mas também me reconstruiu, porque me obrigou a olhar para mim mesma, a questionar o que eu estava aceitando, a entender que eu merecia mais. E quando eu entendi isso, quando eu realmente aceitei isso, tudo mudou. Ele voltou, pediu desculpas, mudou. E hoje, a gente tem uma relação linda, baseada em respeito, em amor verdadeiro, em presença real. Mas isso só foi possível porque eu tive coragem de colocar limites, de exigir respeito, de não aceitar menos do que eu merecia. E se eu tivesse cedido, se eu tivesse corrido atrás dele, se eu tivesse implorado por perdão, nada disso teria acontecido. A gente teria voltado para o mesmo ciclo e eu teria continuado sendo invisível,
sendo descartável, sendo tratada como menos, mas eu não aceitei. E foi isso que salvou a gente. Foi isso que nos deu uma segunda chance. Foi isso que nos ensinou, a mim e a ele, o verdadeiro significado de amor, de família, de respeito. Hoje, quando eu seguro o Antônio no colo, quando eu vejo o sorriso do meu filho, quando eu converso com a Camila sobre a gravidez, eu sei que estou onde devo estar. Não porque eu implorei por esse lugar, mas porque eu mereci, porque eu conquistei, porque eu exigi ser tratada com dignidade. E é isso que eu desejo para toda mulher que está lendo essa história, que está ouvindo essas palavras, que você tenha coragem de se respeitar, que você tenha coragem de colocar limites, que você tenha coragem de exigir o que merece. Porque você merece tudo. Merece amor, merece respeito, merece presença, merece dignidade. Não aceite menos. Nunca aceite menos. Porque quando você aprende a se valorizar, quando você aprende a se respeitar, quando você aprende que tem valor, tudo muda. As pessoas mudam ou se afastam. E tanto faz, porque você vai estar bem, porque você vai ter a coisa mais importante de todas, você mesma. E no final das contas, é isso que importa. Não quantas pessoas estão ao seu redor, mas quem você é quando está sozinha. Não quantas pessoas te amam, mas se você se ama. Não quantas pessoas te respeitam, mas se você se respeita. Meu filho gritou que nunca mais queria me ver, e horas depois se arrependeu profundamente, mas eu só o perdoei, só o aceitei de volta quando ele entendeu que eu não era mais aquela mãe que aceitava qualquer coisa, quando ele entendeu que eu tinha mudado, que eu tinha aprendido a me respeitar e que dali para frente, ou ele me respeitava também, ou eu seguiria minha vida sem ele. E foi essa firmeza, essa clareza, essa dignidade que salvou a gente, porque amor verdadeiro não é fraqueza. É força, não é submissão, é reciprocidade, não é aceitar tudo, é saber o próprio valor e não negociar isso com ninguém. E hoje, finalmente, eu sei disso. E vivo isso, todos os dias. E essa, minha amiga, é a maior lição que a vida me ensinou. E espero de coração que seja a lição que você também aprenda. Antes que seja tarde demais, antes que você perca a si mesma, tentando agradar quem não te valoriza. Você vale mais, muito mais, e nunca se esqueça disso.